Então, boa noite, pessoal. Aula 13, última sessão da nossa disciplina, aula 1. Ou melhor, sessão 4, aula 1. Vamos falar hoje sobre fundamentos da metodologia da PCO, que é a pesquisa de clima organizacional e as ferramentas de pesquisa de clima. Deixa eu abrir aqui. Um aspecto dessa pesquisa de clima diz respeito à motivação do funcionário. Como que o funcionário é motivado ou como que o profissional de RH ou o gestor dele faz para motivá-lo. É uma questão bem importante que deve ser abordada e vocês têm que ter isso em mente. Não só no trabalho, caso algum de vocês queira virar professor um dia também, vocês precisam fazer esse esquema de motivação, porque você dá aula para alunos desmotivados, é a mesma coisa de você estar carregando o fardo sozinho. É muito difícil. Então, imagina para dentro de uma empresa, que você não pode trocar todos os funcionários de uma vez só, e muito menos a empresa fica com uma fama. Ah, naquela empresa não para ninguém. Pô, naquela empresa, porque todo mundo que entra não fica 2 meses lá dentro. E assim por diante. Certo? Então, motivação. Esse vai ser o tema dos nossos primeiros slides aqui. Aí, uma das abordagens feitas por esse Abraham Maslow, que ele criou, ele chama de teoria da motivação humana. Significa, o próprio nome já diz. Ele criou uma teoria de como motivar as pessoas. Só que você sabe que toda regra tem exceção, né? Às vezes você tem um esquema de motivação para uma pessoa que certamente não funciona para outras. E assim por diante. Destaca-se uma hierarquia de necessidades que devem ser satisfeitas para a completa realização do ser humano. Agora vamos lá. Vocês acham que é possível essa frase, a completa realização de um ser humano? Jonathan, você acha que você consegue? Já trabalhou em algum lugar que você se sentiu completamente satisfeito com aquele lugar? Professor, eu acho que completamente satisfeito não, né? Porque sempre não só na organização, mas em todo lugar, né? Você nunca vai, estar satisfeito com tudo. Eu acho assim. Mas você pode ter uma boa porcentagem de satisfação, o que é diferente, né? Você pode ter 90% de satisfação, mas tem aqueles 10 que não vai condizer, né? Com o 100% satisfeito. Você teria coragem de falar para o seu gestor, numa empresa, que você só está 90% satisfeito com o emprego? Professor, acho que dependendo do momento, da situação, eu teria sim, sem problema nenhum. Você já está Ganhar. trabalhando hoje ou não? Não. Vamos pegar uma outra opinião, fica aí que eu já vou te questionar de novo. Margot, Beleza. se você estivesse trabalhando no emprego que você gostasse 90%, como o Jonathan falou, você teria coragem de falar para o seu gestor ou para uma entrevista de pesquisa de clima organizacional com a gestora do RH que você estava satisfeita só 90%? Eu acho que depende de com qual pessoa eu estaria falando. Se fosse uma pessoa que eu entendesse que tivesse uma mente aberta, que é possível diálogo, sim. Agora, se for uma pessoa muito rígida, muito quadrada, sem chance. Mas se essa pessoa fosse seu gestor e aí você considerar ela na sua primeira opinião aí, uma pessoa de mente aberta, você falaria que você não está 100% satisfeito? Falaria. E você explicaria isso como? Eu falaria os prós e os contras. E se você fosse o gestor de você mesmo, a pessoa chegasse para você e falasse, ó, eu gosto daqui, mas eu não estou 100% satisfeito, estou só 90%. Como que você reagiria? Eu acolheria a sua opinião. E vamos pensar que você tem 5 pessoas. Dessas 5, só você falou para você mesmo que você está 90% satisfeito. E eu preciso de um corte de uma pessoa nesse seu grupo. O que você faria? Você mandaria essa que está 90%? Então, né? Aí complica. Aí é a questão.
Aí que eu quero chegar. Será que vale a pena você mentir que está 100% satisfeito? E as coisas continuarem do mesmo jeito e você nunca completar esse 100%? Ou vale a pena você correr o risco e falar que está 90% e num possível desligamento você ser a primeira candidata a ser desligada? Eu acho que vale a pena um risco, mas, de novo, dependendo de com qual pessoa eu estou falando. É assim, a questão, Jonathan, agora você pode falar também. A questão é o seguinte: quando vocês forem responder qualquer tipo de coisa para um superior, para um chefe, gerente, sei lá, qual for o cargo da pessoa, pensem que você possa estar recebendo essa resposta também. Se coloque no lugar dele e pense, pô, como será que eu pensaria se eu respondesse para ele que eu estou 90% satisfeito só e não 100%? Como que eu me sentiria se o meu funcionário, por causa desses 10%, pode dar as costas amanhã e me deixar na mão e eu mandei um cara que está 100% satisfeito embora? Então sempre joguem para os dois lados. Mas sempre é melhor você pensar como gestor. Porque aí sua resposta pode ser muito mais agradável para o cara do que desagradável. Só que, como vocês me conhecem, sempre vai ter um conto. Se você não fala que você está 90% satisfeito, fala que está 100%, o seu gestor vai achar que está tudo lindo e maravilhoso. E você vai ficar com aqueles 10% te incomodando o resto da vida. Aí, vocês podem me perguntar, e o que eu faço então, professor? Não tem saída, cara. O bom dessa aula é exatamente isso. A gente nunca tem respostas certas ou respostas erradas. A gente tem a resposta que vai de acordo com o clima que você está vivendo naquele lugar. A gente pode também, por exemplo, eu falar que se eu estivesse trabalhando como telemarketing, eu ia estar 10% satisfeito só. E poderia estar mentindo dizendo que todo mundo que trabalha em telemarketing não está 100% satisfeito. Com certeza alguém vai estar. Alguém que está lá, está fazendo aquilo porque gosta, está satisfeito no momento. Ah, e tem outra questão também. A pessoa pode estar satisfeita momentaneamente. Isso acontece muito com ou primeiros empregos ou primeiros meses de emprego. Tudo é novo, tudo é legal, a pessoa está bem motivada. Aí não é difícil você deixar essa pessoa motivada. O problema é depois. Pensando em motivação agora, vamos pensar que agora todos são de RH. Todos já têm a missão de deixar os funcionários daquela empresa satisfeitos ou motivados. Satisfeitos nem tanto. Aí vamos pensar que a satisfação de 100% é muito difícil, quase impossível. Se tiver 100%, o cara vai falar assim, pô, tá tão bom isso aqui que tem alguma coisa que está errada. Como vocês fariam esse tipo de pesquisa de clima organizacional para saber se realmente as pessoas estão motivadas e de quanto em quanto tempo vocês acham que isso teria que ser feito? Alguém responde ou eu pergunto direto? Professor, eu acho assim, não tenho uma resposta exata nesse momento sobre como fazer, mas que nem o senhor falou, né? Que tipo assim, nem em todo lugar todos vão estar satisfeitos. E eu acho que para você motivar as pessoas seria tipo dando alguma possibilidade para ela assim dentro da empresa, né? E eu acho Mas que seria pensa pelo que menos nessa. você é um cara do RH e não é o gestor dela. Então você não vai poder Entendi. promover ela ou não vai poder prometer alguma melhoria para ela. Mas a primeira pesquisa que você fez com essa pessoa, ela estava motivada. Quanto Aham. tempo depois você acha que você deveria fazer essa pesquisa de novo para saber se a motivação continuou ou não? Hein? Quanto tempo você acha? Ah, professor, pensando aqui, eu acho que, sei lá, pode ser um- uma vez por mês, uma vez a cada mês,
né? Porque, tipo, por exemplo, que nem o senhor falou, tem motivação que é momentânea. Às vezes a pessoa é nova na empresa, tá conhecendo e tal. Então, eu acho que nos primeiros 30 dias, eu acho que ela já vai ter uma noção de como funciona, né? E, tipo assim, o jeito, a forma dela trabalhar com as pessoas ali, com o que ela vai fazer, entendeu? Eu acho que uma vez por mês, eu acho que tá bem tranquilo. Bianca, você acha que de quanto em quanto tempo deveria ter uma pesquisa organizacional dentro da sua empresa para saber a motivação dos funcionários? Eu acredito que de 15 dias no mínimo, porque o mais correto seria uma vez por semana, porque muda sempre o pensamento de todos lá. Você trabalha, né? Sim, Na sua empresa tem pesquisa de clima organizacional? tem. De quanto em Tem, quanto tempo? geralmente eles fazem uma vez no mês, né? Geral com todo mundo. E tem também que faz um de 6 em 6 meses com o supervisor. E quem faz a pesquisa organizacional é o RH? É o RH. Boa. Muitas das vezes é o RH ou o pessoal os analistas de qualidade, que também faz. Todo mês tem, né? Todo mês. E você acha que uma vez por mês ainda é pouco para você estar pedindo de semana em semana? Eu acho. E Eu acho. todas É porque as... assim. pode falar. É porque assim, no geral, um mês até é válido. Mas quando é referente ao setor, tipo, cada setor deveria ter uma vez por semana, mais ou menos assim. E as perguntas são sempre as mesmas? É sempre as mesmas. E muda alguma Se coisa? muda é uma ou outra de 6 em 6 meses. Agora todo mês é sempre a mesma coisa. Você já parou para pensar se alguma coisa que você respondeu lá que não estava deixando você motivada mudou com o seu questionamento? Não? Sim, sim, Então a pesquisa organizacional é válida, certo? certo. Mas é boa a sua empresa fazer uma vez por mês. A minha faz uma vez por ano, mas é bem pesada também. É Mas porque eles trabalham com muita rotatividade, né? Então, sempre tem pessoas novas, sempre tem mudando as pessoas. Então, acho que é por isso que eles fazem todo mês. é uma boa sinalização também. Empresas que têm muita rotatividade geralmente tem que ser de menos e menos tempo. A minha mesmo não muda quase nunca. Então vamos lá. As necessidades são dispostas na seguinte ordem: fisiológicas, segurança social, estima e autorrealização. A gente tem que trabalhar em cima dessas 5 necessidades para pensar na satisfação ou na motivação das pessoas. Aí a próxima figura aqui demonstra as necessidades com os atributos de cada uma dessas necessidades. Pensando aqui na pirâmide, sempre o que está na ponta da pirâmide é a parte mais difícil, certo? Vou começar por baixo então. A parte de fisiologia: respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, nossa, eu não sei nem o que é isso, e excreção. Como que a empresa pode fazer uma pesquisa sobre fisiologia para os seus funcionários? Como que ela pode... Putz, é difícil pra caramba, mas eu acho que tem uma maneira. Na nossa empresa, quem fazia era uma técnica de enfermagem mas era alguns questionamentos só, tipo, que tipo de comida você preferia, quanta quantidade de água que você bebia, se era casado, se não era, como que era a sua vida sexual, etc. Mas é bem difícil. Uma das empresas só que eu trabalhei que tinha esse tipo de pesquisa, as demais, muito difícil. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da prosperidade. A parte de segurança eles vão levar mais para a segurança do corpo, que é o que você vai levar para o seu emprego, que vai ser relacionado também com a segurança de trabalho, etc. Amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Isso aqui, geralmente, quem analisa muito são psicólogos. Aquelas perguntinhas que a gente acha que não serve de nada nas entrevistas. Ah, você mora com quem? Você mora com pai, com mãe? Tem irmão? É tudo... Eles vão juntando e fazendo
uma análise de como que você é relacionado ao amor e relacionamento. Como é seu relacionamento com a sua esposa? Exatamente. Como é seu relacionamento com a sua esposa? Quanto tempo você passa com seus filhos? Se bem que nessa parte da pergunta que você fez, como é seu relacionamento com a sua esposa, você nunca vai falar que você deu um burro na cara dela, né? Mas eles perguntam quanto tempo você conversa com seus filhos por dia, quanto tempo você conversa com a sua esposa. Cara, É verdade. Vai fazer pergunta muito pessoal. E eu já tive entrevista participando de entrevistas, né, como gestor, que o cara falou assim, eu preciso falar da minha vida pessoal desse jeito. Ou seja, na hora, a mulher do RH olhou para mim e falou, fez aquela olhada que, sem chance, pode parar a entrevista que o negócio aí não é bom, não. E tive questões também que a gente precisava de técnico para ser motorista. E a gente perguntou para um cara, ele trabalhava como motoboy, como se ele costumava dirigir, né? Ele falava assim, não gosto muito de dirigir não, porque eu saio xingando todo mundo no trânsito. Então, uma perguntinha que a gente faça pode não ter nada a ver para aquele cara, mas a resposta dele acabou quebrando e... Esse era motoboy mesmo, hein? Esse era motoboy. Ele chegou como motoboy e odiava trânsito, sendo que a vaga era para dirigir o dia inteiro, praticamente. Aqui quase no topo da pirâmide, estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. Essa pergunta aqui em entrevistas, geralmente a pessoa de RH pergunta o seguinte, já teve algum conflito com o seu gestor? Já teve algum conflito com algum subordinado seu? Essa pergunta é específica para saber como que você respeita a hierarquia de uma empresa. Sendo você um gestor, sendo você um subordinado. Então, quando perguntarem isso, respondam com cuidado, porque ela quer saber o nível de respeito que você tem com as outras pessoas. A confiança que você tem, se você já conquistou alguma coisa, você se orgulha disso. E do topo da pirâmide, realização pessoal. Que quer dizer que é relacionada à moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Se você olhar só para essa pirâmide, você pode pensar que, geralmente quem faz muita entrevista, com certeza em alguma delas já passou por 3 ou 4, talvez todos os tópicos aqui, você já foi perguntado em alguma entrevista. Aí você pode até pensar, geralmente quem faz muita entrevista fala, toda vez do mesmo jeito, estou até cansado de responder. Mas é meio que um manualzinho mesmo que o pessoal de RH faz para conseguir fazer uma entrevista igual com todo mundo e saber se aquele funcionário ou aquela pessoa vai poder fazer parte por um período longo dentro da sua empresa. Professor, fala aí. Na minha empresa também, eles fazem anual, que é chamado DGR, né? É tudo relacionado à empresa e entender o conhecimento de cada um dentro da empresa também. Eles fazem isso aqui, esse é uma vez no ano. Entendi. Sabe uma coisa que é legal também? Tem um ranking, que geralmente é uma revista que faz, que eu não lembro o nome agora, que são as 100 melhores empresas para se trabalhar em São Paulo. As questões quando a empresa se candidata para fazer parte desse grupo, ela manda para essa revista, fala assim, quero fazer parte, eu tenho tantos funcionários, me enquadro, pode me incluir. Aí a própria revista manda as perguntas para direto para cada funcionário. Nossa, frase feia ficou. A própria revista manda direto para cada funcionário que eles precisam saber daquela empresa. Aí depende do grau de satisfação e motivação daquele funcionário, a empresa pode entrar nesse ranking ainda 100 melhores empresas para se trabalhar em São Paulo. Aí a empresa não tem nada a ver. Ela precisa motivar, porque ela não sabe o que vem. E geralmente nessas épocas é que os funcionários ganham mais mimos, mais... Eles são comprados pela empresa, na verdade. A gente muitas vezes sentia assim, a empresa tratou a gente de um jeito o ano inteiro, e agora no mês de outubro, que vem a pesquisa das 100 melhores empresas, começou a dar lanchinho, começou a fazer não sei o quê, para ver se... É a famosa frase, compra de voto, sabe? Para você se beneficiar. E ainda usava chantagem. Uma delas usava chantagem e falava para a gente, se a gente ganhar, todos vão ser beneficiados com uma festa ou com um brinde surpresa. Ou seja, a empresa ganhou todos os anos, eu fiquei lá 7 anos, a empresa ganhou todos os anos.
E todos os anos a gente já sabia que no mês de outubro a gente ia ser comprado para fazer a empresa ficar entre as 100 melhores de novo. Porque você pensa só, você dono de uma empresa, e você está entre as 100 melhores, 100 ainda é bastante, hein? Mas se pensar que tem mais de 10 mil, para se trabalhar, todo mundo vai querer trabalhar na sua empresa. Ou seja, ela se torna uma empresa valorizada. Certo? Isso é papel de RH também, viu? O RH que quer motivar a empresa a deixar um status valoroso para a empresa, ela se candidata para ver se entra entre as 100 melhores, as 10 melhores, etc. Segundo esse de novo, para que ocorra satisfação, as necessidades devem ser alcançadas uma após a outra. A motivação está associada ao conceito de fluxo. Esse conceito de fluxo foi esse autor que criou também, tá? O nome fluxo. Esse conceito surgiu quando o autor identificou características semelhantes em entrevistas com pessoas que pareciam aproveitar muito a vida, fosse em suas atividades profissionais ou em suas atividades de lazer. Identificou essas características em músicos, artistas, cirurgiões e empresários. O que significa isso? Na entrevista, você se mostrou bem, como é que é? Líder do seu próprio tempo. Eu tenho tempo para trabalhar, mas, consequentemente, eu tenho um tempo que eu dedico para a minha vida particular, para a minha vida com a família, para a minha vida com os animais, com filhos, etc. É por isso que, geralmente, outra pergunta muito clichê também em entrevista: o que você faz nas suas horas vagas? É ou não é? Sempre perguntam isso e você, às vezes, tem vergonha de falar que fui jogando videogame o dia inteiro. Se você faz isso, cara... Cadê o Thiagão? O Thiagão deve estar por aí, né? Se você faz isso e realmente quer entrar naquele emprego, não fala que você joga videogame todo o seu tempo livre. Mas também não vai mentir muito, tipo, falar, eu gosto de jogar videogame, mas eu tento fazer um passeio, eu tento fazer exercício, etc. Por quê? Porque quando você demonstra que você aproveita do seu tempo vago e da sua vida de uma maneira saudável, isso quer dizer que você é feliz com o que você faz. Ou seja, você vai trabalhar... eu vou trabalhar, mas eu preciso sair pelo menos 2 vezes por semana no horário normal, porque eu preciso fazer exercício. Ótimo, isso aí não é ruim para a empresa. Não é ruim porque você já está avisando que você precisa cuidar da sua saúde, você sabe. A pessoa saudável, ela vai trabalhar melhor, vai trabalhar satisfeita e consequentemente, trabalhando satisfeito, o trabalho vai render mais. É por isso que esse autor usa isso como fluxo, porque na verdade, faz parte do fluxo. Você viver, trabalhar... Viver e trabalhar, e não, como é que é a frase mesmo? Trabalhar para viver ou viver para trabalhar. Você precisa esquecer essas duas frases. Trabalhar para viver é ruim, porque você vai só trabalhar, porque o seu trabalho vai dar só para você viver, e viver para trabalhar você não vai viver. Você vai estar sendo um robozinho que vai viver do trabalho, volta para casa, dorme, quando dorme, depois do outro dia vai trabalhar de novo, não tem programação nenhuma, não faz atividade física nenhuma, ou seja, não vivem, só trabalham. E eu falo isso por experiência própria, porque no meu ramo, que é a área de TI, a maioria das entrevistas que eu faço, os caras, nos tempos vagos, ou joga videogame, ou fica no computador. E é difícil você trabalhar com um cara assim, porque já é da natureza da pessoa, e você precisa mudar, porque o cara, daqui a pouco ele começa a ter um problema na coluna, ele não vai conseguir ficar mais sentado, daqui a pouco ele não vai estar enxergando, ele vai estar assim pro computador. E a saúde afetada, o resto tudo afeta também. Caramba, esse cara aqui eu não sei nem falar o nome dele. Mas ele analisou casos de pessoas de sucesso e concluiu que o fluxo sempre acontecia quando... Ou seja, tem até pesquisas dentro de entrevistas que ele calculou. Essa pessoa passou pelo fluxo quando aconteceu alguma coisa. Primeiro, quando o desafio proposto por determinada atividade era compatível com suas aptidões do indivíduo. Vamos pensar que você está indo para a vaga que você quer muito trabalhar nela, ou seja, então você é compatível para ela, e a atividade que eu estou propondo para você trabalhar para mim é o que você gosta e que você sabe fazer. É o primeiro item, importante também. A tarefa não era só execuível, mas também ampliava sua capacidade e demandava concentração absoluta. Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, você sabe que aquilo vai ser executável, vai ser possível de se fazer, e você vai
colocar toda a sua capacidade de concentração naquilo, porque aquilo que você faz é aquilo que você gosta. Só o equilíbrio razoável entre habilidade e dificuldade levava o indivíduo ao fluxo. Se ele tem habilidade para fazer aquilo, tem dificuldade também, porém aquilo que ele gosta, ele vai conseguir concluir, ou seja, vai fazer parte do fluxo dele também. Claro, os 3 itens do fluxo aqui, para todo mundo? Sabe que quando que não acontece esse fluxo? Quando você procura um emprego, qualquer emprego por necessidade, que é o que não está errado, a gente precisa fazer isso hoje. Pô, eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso fazer porque eu sei que ali eu vou passar e eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver. E aí você não vai entrar nesse fluxo de maneira nenhuma. Quando você precisar fazer isso, coloca na sua cabeça o seguinte: eu vou começar a trabalhar aqui até eu arrumar outro emprego. Para a empresa vai ser horrível, porque ela vai saber que você está ali só de passagem. Mas se você ficar nesse trabalho, acostumar nesse trabalho que você não gosta, você nunca vai entrar nesse fluxo descrito aqui, que é cada desafio proposto você vai fazer com prazer, você vai saber fazer aquilo, mesmo que seja difícil, mas você tem habilidade para fazer e etc. Ainda de acordo com Robbins, as preferências individuais não param por aí. Há aqueles que produzem mais diante de um líder mais diretivo, enquanto outros têm melhor desempenho e se deixam livres para trabalhar sozinhos. Aqui entra 2 questões. Vamos ver se as minhas teorias, com o pouco que eu conheço de vocês, faz sentido. Adriana, você é da pessoa que prefere trabalhar com o líder em cima de você, o líder olhando tudo que você faz, ou você trabalha melhor sozinha, sem a supervisão de um líder? Professor, para ser bem sincera, eu amo trabalhar sozinha, mas tem momentos que eu acho muito necessário, quer dizer, é necessário, né, a presença de um líder, supervisor, mas eu me dou muito bem sozinha também. Deixa eu pegar outra pessoa que eu não conheço. Ah, conheço sim. Tamires. Tamires, você tá aí? Acho que não. Apareceu, sumiu. Deixa eu ver se eu acho outra pessoa aqui que vai... Mirelle. Mirelle? Oi. Você, nessa questão que eu fiz aí, você prefere trabalhar... Você trabalha melhor, preferir não, aí você trabalha melhor sozinha ou sob a supervisão de um líder que fica em cima de você? Ah, professor, eu não sei, porque eu nunca trabalhei em empresas. Aí eu nem sei como eu me daria, se eu sairia bem sozinha ou com alguém me supervisionando. Mas vamos pensar então, vamos colocar uma situação para você. Eu passo um trabalho, tipo esse trabalho que eu passei para vocês. Você prefere, eu já expliquei o trabalho, está na sua mão. Você prefere fazer ele sozinho ou você prefere que eu esteja sempre ali a hora que você falar assim, pô, professor, sobre o que é isso aqui mesmo? Aí eu falaria para você. Ou então, de um jeito diferente, eu passaria o trabalho para você dentro de uma sala de aula e ficaria ali, esperando você fazer. Qual das 2 maneiras você acha que você sairia melhor? Eu acho que com você na sala. Quando você tiver dúvida, você perguntasse. Isso. Você não se sentiria pressionada por eu estar ali, por você ter um tempo para fazer e me entregar? Não. Entendi. Tamires não vai responder mesmo? Oi, professor, acabei de entrar. Ah, apareceu. Boa noite. Como você gostaria se sentiria melhor trabalhando? Com um líder supervisor em cima ou sozinha? Acho que sozinha. E as suas dúvidas? Você não teria medo de errar? Entregar um trabalho? Que dúvida? Ah, Por exemplo, não, se ele me tivesse passou o dúvida no seu trabalho. Pô, então Não, você se me ele... enganou. Eu achei que
se você ia preferir Pra trabalhar... mim, eles acabou de acordar, professor. Ah, vai. Aqui trocando fralda, fazendo mamadeira. Eu passo por isso também, não adianta nem querer dormir mais, que quando acorda já era. Mas então, Não, isso também... pode falar. se o meu líder passou toda a orientação, acho que né, prefiro ficar sozinho. E agora, vamos inverter a pergunta para você mesmo, depois a Adriana responde também. Se você fosse o líder, você preferia que seus subordinados trabalhassem melhor diante de você ou trabalhassem melhor sozinhos? Melhor sozinho. Assim, confiaria mais neles, porque com a minha presença, é lógico que eles vão fazer o de tudo, né, para mostrar serviço, ser melhor. Que ele Entendi, seja Adriana. capaz sem o líder também. Certo. Adriana, Presente. você concorda com isso também? Adriana? Foi embora. Seguinte, então vamos pensar que esse líder é um professor. Eu chegaria na sala de aula, ou melhor, hoje a gente estaria tendo aula normal, em sala de aula, eu chegaria para vocês e deixasse só um recado na lousa. Hoje, a tarefa é acessar o AVA na aula 4.1 e me entregar a tarefa final. Isso escrito na lousa. O que vocês fariam? Vocês ficariam na sala, fazendo atividade, ou iriam embora? Ou vocês, ou o que vocês acham que a classe faria? O Jonathan, que é mais sincero nessa história aí. Jonathan? Eu sou mais sincero. Professor, eu acho que é assim, se você já sabe do conteúdo, não tem o porquê, tipo, de você precisar do auxílio, que nem você falou, por exemplo, se eu sou o gestor, o gerente, e qual que seria melhor para mim? De ou o meu funcionário ter o meu auxílio, ou ele fazer sozinho. Para mim, seria melhor dele estar fazendo sozinho, né? Por quê? Porque ele fazendo sozinho, eu creio que ele já está sabendo fazer aquilo que foi ordenado para ele, e ele já tem a competência, né? Então eu acho Nesse assim... exemplo da sala de aula, vocês fariam o quê se eu fizesse isso aí? Deixasse escrito na lousa o que era para vocês fazerem e não fosse presencialmente para lá. Você acha que a classe ficaria na sala fazendo até as 10 ou iria todo mundo embora? Acho que a maioria ia embora. É isso que eu ia falar. Eu acho que muitos iam embora, mas poucos iam ficar lá, né? Porque sexta-feira até as 10... E imagina vocês fazendo isso numa empresa. Eu não fui trabalhar hoje e deixei o trabalho para vocês fazerem. Meu chefe não veio hoje, eu vou embora. E aí? Funcionaria? Ou vocês usariam sempre aquela desculpinha que vocês usam? Professor, no trabalho é diferente. Professor, aqui na sala de aula é uma coisa, lá é outra. Usariam, né? eu acho que sim, professor. Eu acho que sim. Aluno não tem jeito, cara. Infelizmente, o aluno ele trata a faculdade como... Ele demora muito para descobrir que a faculdade é o pontapé para ele entrar numa empresa. E ele continua, a maioria dos alunos, não são todos, ele ainda continua achando que a faculdade é a escola. E não é. Muitas vezes o aluno está ali e amanhã ele pode estar fazendo uma entrevista com o professor dele. Aí ele vai falar, putz, você está aqui, que chato, hein? Não dá para te passar, não. E assim por diante. Então, pensem que o que vocês fazem na faculdade, geralmente a pessoa já está numa empresa, ela já vai se comportar melhor na faculdade também, porque ela sabe que aquilo vai ser a ponte para ela. Mas se não sabe, vocês têm que se conscientizar que a faculdade é esse último degrau da ponte ali, a última fase da ponte, ou seja, é onde você tem que aprender a viver no ambiente organizacional. Porque, a gente pensar, tanto no colaborador ou como no aluno, a insatisfação do colaborador com a empresa gera muitas consequências, como a redução do compromisso organizacional, perda da produtividade e desmotivação. Você pensando no emprego, isso aqui tudo vai te levar ao quê? A demissão. Você pensando numa faculdade, isso aqui tudo vai levar ao quê? A perda do seu dinheiro.
Por quê? Você pode terminar a faculdade totalmente desmotivado e não conseguir um emprego depois que você esperou, ou não terminar e desistir lá no quarto, quinto semestre e perder tudo que você fez até ali. Por isso que eu falo, a faculdade é a última parte, a parte mais próxima da parte de emprego, de trabalho. Além disso, aumenta o número de absenteísmo e rotatividade, o que implica dizer que os funcionários faltam mais ao trabalho ou deixam a empresa em busca de novas oportunidades. Agora, ao nosso item principal, no que se constitui, então, a pesquisa de clima organizacional? Quais são os objetivos de sua aplicação? Clima. Determinar o que é a palavra clima. É a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem. Para saber qual o clima de um lugar, observações do tempo atmosférico para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Ótimo. Isso é a descrição do que é a palavra clima. Agora, o clima organizacional, o que ele faz? Ele reflete como o ambiente é percebido, se é tenso, favorável, positivo ou agradável. De acordo com Luz, que não sou eu, clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e seus funcionários. Isso eu volto a dizer, por isso que geralmente no RH tem alguém que seja psicólogo também. Para fazer, porque o clima quem faz é a mente da pessoa, a cabeça dela. Então o cara tem que entender um pouquinho da cabeça das pessoas para deixar um clima agradável na empresa. Percepção, satisfação e cultura. São 3 itens que descrevem o clima organizacional de uma empresa. Em determinados períodos, em geral, 1 ou 2 vezes ao ano, como eu falei, como a gente estava conversando com a Bianca no começo, deve ser feito uso de um instrumento para verificar junto aos colaboradores como é a percepção destes em relação a determinados elementos internos e externos à empresa. Ô Bianca, a questão que você falou que deveria ser feito 1 vez por semana, um dos problemas disso é que o pessoal vai começar a falar assim, pô, esse RH não tem o que fazer mesmo, né? Fazendo as mesmas perguntas de novo. Vamos dar trabalho para eles, porque a gente tem mais o que fazer do que ficar respondendo pergunta toda semana. Pode acontecer, tá? Porque você sabe que colaborador é uma desgrama. Sim, portanto, verdade. O objetivo da pesquisa de clima organizacional é apontar os aspectos positivos da empresa e aqueles que devem ser desenvolvidos. Com essa pesquisa, com o formulário, você vai falar assim, pô, realmente nossa área de lazer aqui está incomodando muito os funcionários, então a gente precisa melhorar. Ou então, isso aqui já está muito bom, não dá para a gente, não precisa mexer mais nisso, vamos investir em outras coisas que estão faltando, e assim por diante. Além disso, é necessário aprimorar os pontos de fragilidade e reforçar aqueles que são vistos como positivos, na visão dos colaboradores que vivenciam o dia a dia organizacional. Ou seja, você não pode pensar assim, pô, nós temos mais pontos positivos do que negativos, então tá beleza, vamos deixar assim mesmo que tá ótimo. Não, tem que ver os negativos também e trabalhar em cima deles. Ainda falando do tempo, os elementos que formam o clima são temperatura, pressão atmosférica, que corresponde à força provocada pela força do ar, precipitações, chuva, neve, granizo e ventos. Já na empresa, esses elementos que indicam o estado do clima organizacional são denominados dimensão e podem ser representados por o ambiente físico da organização, que é um arranjo físico do espaço. E vocês acham que, por exemplo, os caras estão mudando as cadeiras hoje, estão colocando certa cor no ambiente, certo tipo de cadeira. Só porque eles gostam? Não, porque aí vocês fizeram um estudo e acharam que o ambiente físico influencia muito no clima para a pessoa trabalhar bem. Se ela chega, por exemplo, todas as bancadas que ela trabalha são viradas de frente para uma parede, com certeza ela vai trabalhar mal. Ela não tem para onde olhar. Tem pessoas que até falam, pô, é melhor que ela não perde o foco. Não, é muito ruim você trabalhar direto numa parede. Tem pesquisas que relatam isso e é prejudicial. Ei, professor. Oi. Tem um amigo meu que ele falou que trabalha no Itaú. E aí lá no Itaú, lá ele falou que tem sala de jogos. Ele falou que tem um monte de coisa lá. Esse negócio de geladeira de bebidas, tal, para você beber lá. Mas só que ele falou assim que
desde o tempo que ele estava lá, ele nunca sentou lá para jogar ou para tomar alguma coisa, porque Então, tem ele isso também, né? trabalhava tanto que não conseguia, entendeu? Parar para Tem lugar que é assim jogar mesmo, eles ou até colocam para os beber, para esquemas de conversar, duração. entendeu? E às vezes quando você para jogar, outras pessoas podem falar, caramba, aquele cara não faz nada, tá jogando todo dia. Não é isso que a pessoa tem que pensar. Então, assim, não, o cara trabalha e consegue um tempinho para ir jogar. Eu tento fazer isso com o meu chefe direto, cara. Não sei se eu já falei para vocês do Pebolim que tem lá na empresa. Pebolim não, Pebolim. E ele sempre pensa, pô, os caras estão lá porque não tem o que fazer. Eu não consigo um minuto para ir lá. Mas eu já falei para ele, pô, mas isso aí é defeito seu, cara. Você não consegue porque você está trabalhando errado. Você precisa trabalhar e ter tempo para isso também. Quase fui mandado embora o dia que eu falei isso. Mas, e parei de jogar também, né? Fazer o quê? Não tive escolha. Mas, tranquilo. Eu continuei sendo porque teve um campeonato e eu ganhei esse campeonato de Pebolim, né? Continuei sendo campeão, não teve outro, por causa de alguns líderes que não deixaram os funcionários sair para jogar. Mas eles entendem que isso era uma pesquisa de clima. E na pesquisa de clima, os colaboradores pediram algum tipo de diversão nas horas vagas. Só que não funcionou. Ergonomia. Visa conforto e segurança no ambiente profissional. Se você trabalha numa cadeira que é muito ruim, você tem o direito e o dever de reclamar dela. Assim, ó, não posso trabalhar nessa cadeira, está desconfortável e eu preciso de uma cadeira melhor. Eles são obrigados a te dar uma cadeira. Principalmente se você trabalha 8 horas por dia, ou até 6 horas por dia e sentado. Você precisa levantar sem ninguém te reclamar, no máximo de 2 em 2 horas para você dar uma volta. O ideal é meia hora, mas se você levantar toda hora também, você pode perder um pouco o foco no que você está fazendo. Atuação da liderança. Empresas que praticam uma moderna gestão de pessoas têm seus líderes trabalhando junto à equipe e não em salas exclusivas ou de portas fechadas. Eu estava comentando isso hoje com a minha esposa. Ela falou assim, pô, mas o seu irmão trabalha sossegado, ele tem uma sala, né? Eu falei, isso não existe mais não. As empresas estão tirando as salas e colocando os líderes, diretores, gestores junto com o povo deles. Alguns gostam, a maioria não gosta, prefere a privacidade, mas isso é uma estratégia que foi estudada e diz que trabalha melhor assim também. Remuneração tem que estar no mínimo de acordo com o mercado, porque você sabe que as pessoas vão procurar, ou conhece um amigo que faz a mesma coisa que ele e ganha muito mais. Possibilidade de desenvolver carreira. Plano de carreira é a parte mais difícil que o RH precisa fazer. Geralmente demora muito tempo e ele sempre usa, pô, não, a gente está desenvolvendo, não, a gente vai desenvolver ano que vem, não, etc. Mas é difícil, existem empresas que têm, mas é difícil ter porque é difícil de cumprir depois que você faz. Às vezes tem uma crise, você não consegue cumprir, mas você assinou que existe um plano de carreira, você precisa criar ele. Trabalho desafiador, sempre mostrar... Professor, Oi. é só um aviso só. A Rita ela teve que sair porque a internet dela tá travando muito, tá? E ela não vai conseguir participar da outra aula, tá bom? Beleza. Valeu. Comunicação, se puder, muitas das coisas que existem nesses formulários de pesquisa de clima, de reclamações, é que o gestor não fala o que está acontecendo, não tem informações da parte da cadeia de cima. E sempre o cara que está embaixo quer saber de tudo o que acontece. É aquele famoso rádio peão que quer, essa rádio peão quer interferir na rádio gestão. Então eles precisam de alguma maneira saber o que está acontecendo ali em cima. E quem decide isso é o RH também. A gente vai fazer uma reunião mensal, vai ter um quadro na intranet que vai explicar para todo mundo o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e assim por diante. Estilo de gestão, relacionamento interpessoal, entre outros. Ao estudar o clima organizacional, não se pode deixar de mencionar a pesquisa desse cara aí, que foi feito um experimento para testar a hipótese de que diferentes climas organizacionais poderiam ser criados sob a influência de diferentes tipos de liderança. Para isso, aplicaram questionários contendo 8 dimensões que foram analisadas e comparadas. Os resultados apontaram que o ambiente que proporcionou maior satisfação dos funcionários foi aquele em que o líder era amigo e democrático. Foi o que a Margot falou logo no começo. Se o líder for um cara aberto, ela consegue falar tudo que ela precisa falar para ele, sem medo de retaliações. E havia a possibilidade de realização pessoal e profissional. Às vezes a gente gosta do nosso chefe,
e trabalha para o bem dele, porque a gente tem que pensar o seguinte, se ele está bem, com certeza a equipe vai estar bem, e não pensar, pô, eu faço tudo e meu chefe que ganha os méritos, pô, eu faço tudo e meu chefe que ganha não sei o quê, eu faço tudo só meu chefe ganha aumento. A gente pensar assim, a gente vai fazer ele não ganhar nada e, consequentemente, você também não ganha nada, porque você faz parte de um time que é ruim, que se o seu time não está bem, não é bem liderado, consequentemente ele é um time ruim. Os resultados apontaram que o ambiente que proporcionou maior satisfação, já falei, né? Clima e liderança autoritários prejudicaram o grau de satisfação e ainda afetaram negativamente os lucros, números de produtos desenvolvidos e desempenho geral. É aquilo, eu quero que meu chefe se lasque. Vou fazer tudo errado para ele se ferrar. Vai se ferrar junto. As frequentes ondas de privatizações, fusões e aquisições geram muitos conflitos, o que contribui para uma degradação do clima organizacional. É o que eu já passei para vocês, o que a gente viveu agora há pouco. Quando a gente foi comprado, fez a fusão, esses 2 meses a empresa ficou praticamente parada. A gente não sabia se a gente ia ficar, se a gente ia ser mandado embora, quem que ia mandar, quem que não ia. Só que, o que melhorou? Eles contrataram uma consultoria especializada nisso. E ela fez todo o processo em 2 meses. Então, a empresa, de vez de ficar geralmente igual a maioria fica 1 ano, 8 meses, 6 meses, que é a média, a gente ficou só 2 meses nesse imbróglio ali, se a gente vai ser mandado embora, se a gente vai tomar conta de uma área, se não vai. Então, prejudicou menos a empresa. O Covid agora está prejudicando muito mais do que a fusão das 2 empresas. Mandaram muita gente embora? Mandaram. Mas em fusão não tem jeito. Você sabe que só tem 2 possibilidades, ou ser mandado embora ou ficar e trabalhar mais. Então você tem que pensar que se você ficou, você vai ter que trabalhar mais. Empresas que estão atentas a saber o que pensam seus colaboradores têm mais oportunidades de tomar decisões que atendam expectativas, o que gera maior interesse e vontade de contribuir com a organização de maneira mais significativa. Em contrapartida, empresas que pouco se preocupam com seus colaboradores e deixam de entender suas necessidades, podem perdê-las para o mercado de trabalho. Às vezes ela fala assim, vou perder nada, tá tão difícil aí fora que se eu fizer aqui o colaborador vai gostar. Caramba, eu achei que essa aula já ia acabar agora, mas ainda não. Agora, como a gente vai elaborar essa pesquisa de clima organizacional? É importante que seja feita uma análise mais ampla da organização. Ou seja, você precisa olhar tudo lá para saber o que você vai fazer de pergunta. Não adianta você pegar de uma empresa pronta aí, vamos pensar que você pega de uma fábrica e quer fazer numa empresa que é só um escritório. As perguntas vão falar assim, para que eu quero saber se eu quero usar EPI aqui dentro do escritório? Não faz muito sentido. Vamos conhecer alguns aspectos para a implantação de uma pesquisa de clima organizacional. Algumas etapas. A estruturação, que envolve adequar o conceito de clima organizacional à cultura da empresa, ou seja, você precisa saber o que a empresa... como que é a cultura dela para você saber se pode mudar ou não. Não adianta você pegar uma empresa uma cultura super radical ali e colocar 20 mesas de ping-pong, pimbolim, sinuca e uma geladeira com cerveja lá que não vai funcionar. As pessoas não vão gostar e o RH vai ser mandado embora na primeira oportunidade. Divulgação. Essa etapa é considerada vital para o sucesso de trabalho. É necessário assegurar a confidencialidade dos dados, já que, do contrário, pode haver boicote por medo de ser identificado e sofrer represálias. Ou seja, você pode falar para o colaborador, não, fala realmente o que você quer e sem medo de represálias depois. Ou ficar na dúvida, se eu falar, eu posso ser mandado embora depois, porque a gente falou logo no começo. Coleta de dados. Há várias maneiras de se coletar as informações, que pode ser por meio de entrevista, que é a mais usual, ou por meio de aplicação de questionários. Entrevista vai demorar mais, porque você tem que pegar uma por uma, conversar, e talvez a pessoa frente a frente não tenha a mesma coragem de falar do que respondendo um questionário anônimo. Também é definida a escala de mensuração. A linguagem a ser empregada no formulário deve ser adequada ao público que se aplica. O que isso quer dizer? Não adianta você chegar para o nível mais baixo da sua empresa e mandar um questionário todo em inglês para eles, sendo que esse mesmo questionário foi aplicado para o nível superior, que era obrigatório ter inglês para entrar. Eles vão já falar assim, beleza, não estou entendendo nada do que é isso, então não vou nem responder.
Claro? Alguma dúvida? Estão cansados já ou não? Ixi, acho que dormiu todo mundo. Galera, alô? Eu tô por aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês aguentam mais uma aula ou não? Tranquilo, É? professor. A outra eu acho que é um pouquinho mais rápida. Se bem que essa foi rápida também, foi 50 minutos só. Eu vou finalizar essa então e já começo com a outra. Só um minuto. Pessoal, obrigado, boa noite. Até a próxima.